amigas do sermulher.net, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Evans e hoje estamos aqui para mais um vídeo com a doutora Estela Hermann, nutricionista e chefe de cozinha. Tudo bem, Estela? Tudo jóia. Fico muito feliz com o convite, é sempre uma honra voltar ao seu programa. Muito obrigada, eu que agradeço aqui a sua presença com as suas dicas maravilhosas, incríveis. Você que ainda não assistiu, pega lá no site sermulher.net, assista porque vale muito a pena, muito legal. Obrigada. E hoje o assunto é incrível, né? Para as mães aí, não percam. Nutrição infantil, alimentação infantil, né? Isso mesmo. Hoje em dia é um tema que está bastante em alta, porque muitas crianças estão obesas, né? Estão obesas, muitas crianças estão no sobrepeso, então a gente tem um mundo cada vez mais gordo, um mundo cada vez mais doente, porque não é bonito antigamente. Eles falavam assim, né? Tinham aquele conceito de que o bebê gordinho, fortinho, a criança gordinha, parrudinha era saudável. Então isso deixou de ser uma verdade. Então é aquela coisa assim, você precisa sim alimentar o seu filho de maneira equilibrada, mas pensando que esta criança tem que ter um limite. Então a criança tem que ter um hábito alimentar saudável desde a introdução dos alimentos, então desde quando ele deixa de mamar no peito, desde quando você realmente começa a introdução dos alimentos, as papinhas, as raspinhas de fruta, tudo isso tem quantidade. O bebê, por exemplo, não come a mesma quantidade que você come. A papinha que é feita para o neném não tem que ter a mesma quantidade de sal que você consome. O doce para a criança da fruta já é suficientemente doce. Então a gente tem que perder aquele hábito de experimentar e falar, tá sem sal. Não, gente, aquela criança acabou de sair do peito. Aquela criança, você que não pôde amamentar, aquela criança acabou de sair de uma mamadeira de leite industrializado ou não, mas querendo ou não, é uma coisa diferente do que você que já está com aquela papila viciada em muito açúcar ou viciada em muito sal. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa introdução dos alimentos. E isso eu faço, eu sempre vou, eu tenho algumas pacientes que eu vou até a casa como chefe de cozinha e ensino a preparar as papinhas de maneira saudável, então utilizando técnicas corretas de preparo de alimento para manter os nutrientes. Então isso é fundamental também. Uma orientação que eu gosto de lembrar sempre, por exemplo, quando você fizer algum legume, alguma verdura, não faça na água, porque quando você coloca um brócolis, quando você coloca uma vagem, quando você coloca uma batata, quando você coloca alguns legumes dentro da água para fazer essa cocção, você perde as vitaminas hidrossolúveis, porque elas vão dissolver ali na água, então elas vão se perder naquela água. Então o que é o correto? Fazer essa cocção no vapor. Então, como é que assim no vapor eu preciso ter uma panela? Se você tiver uma espagueteira, já é o suficiente, porque você põe 2, 3 dedinhos de água, coloca a espagueteira e o alimento e tampa. Ou então, eu não tenho uma espagueteira, pode ser aquela peneira de aço inox, que não vai derreter. Então você coloca dentro de uma panela um pouquinho de água, tem que ter um espaço, né, para criar esse vapor e uma tampa que vai fechar esta panela. Super simples, Super simples e não é caro. Então é importante você também aprender, começar a verificar como que é o modo de preparo correto dos alimentos. Porque também é aquela coisa assim, não existe um alimento ruim, existe o péssimo cozinheiro, existe o mau cozinheiro. Então a gente tem que aprender a cozinhar os alimentos de maneira equilibrada e saudável. Então, voltando ao assunto da introdução dos alimentos, você que está aí com um bebê, procure um nutricionista para uma melhor orientação. O pediatra, óbvio, tem por obrigação indicar como que faz a papinha, que horas que coloca a fruta, mas o pediatra associado a nutricionista, você vai ter um respaldo muito melhor. E esse bebê, durante a amamentação, durante a gestação, durante a concepção, se a sua alimentação tiver sido equilibrada, esse bebê vai ter uma memória gustativa. Então, na hora da introdução dos alimentos, vai ser muito mais fácil para aquela gestante
que realmente teve uma alimentação equilibrada ao longo da gestação nessa introdução dos alimentos. Então o seu bebê vai aceitar muito mais alimentos diversos, diferenciados, diversificados do que aquele bebê que a mãe só comia um arroz, o feijão e o bife, arroz, o feijão. Então assim, procure, consulte, isso é válido. A alimentação tem aquela história, tem que ser tudo colorido? Tem que ser tudo colorido. Quanto mais colorido, maior a quantidade de nutrientes, vitaminas e minerais que o seu corpo vai receber. Então é importante você realmente investir na alimentação desde a primeira infância. E, óbvio, infelizmente, com o passar do tempo, eu que sou de 1980, você é mais ou menos isso também, a nossa infância foi muito diferente do que a infância de hoje em dia. Então a gente brincava de pega-pega, subia em telhado, brincava de amarelinha, jogava taco, pulava corda. Era outro tipo de brincadeira, então a gente tinha um gasto energético muito maior, a gente realmente brincava naquela coisa no sentido literal mesmo, brincar, gastar energia e se esforçar. Então a gente não tinha preguiça. Hoje em dia você vê que muitos adolescentes, muitas crianças preferem ficar só no celular, no tablet, então, no computador ou só assistindo televisão. E criar rotina é fundamental. Você que é mãe, você que é educadora, você que cuida de alguma criança, a criança precisa ter rotina. Porque se essa criança não tiver rotina, ele vai se perder, essa criança vai se perder em algum momento. E é óbvio que com a diminuição de atividade física, a criança consumindo X quilocalorias por dia tende a engordar. Porque se ela não gasta, por que o seu corpo vai acumular? Exatamente. Então é importante a gente retomar. Não, a criança chegou do colégio, então vai lavar a mão, vai sentar para almoçar, ou vai tomar um banho, vai sentar para almoçar, vai fazer a lição de casa, fez a lição de casa, tudo bem. Além disso, depois da refeição vai escovar os dentes. Você sabia que muitas crianças estão tendo um aumento de cárie, assim, absurdo? Por quê? Porque o pai cada vez mais e a mãe estão trabalhando, estão deixando as crianças com outras pessoas. É óbvio que todo mundo precisa trabalhar, mas a higienização bucal está deixando de lado, deixando de existir. Então até mesmo você que quer emagrecer, quando a gente limpa a boca, porque não só os dentes, a gente tem que higienizar a nossa boca. Quando você tem a papila neutralizada, você não sente aquela vontadezinha de comer mais um pouco. Então é importante você higienizar a sua boca, escovar bem os seus dentes após as grandes refeições e aqueles lanches que realmente você comeu uma fruta, então tem o açúcar, a frutose. Então é importante limpar a sua boca. E para o seu filho mais ainda, porque o seu filho não tem consciência de que ele precisa escovar os dentes. Então você tem a obrigação de retomar isso com ele a cada dia, a todo instante, a cada refeição. Você tem que ser sempre repetitiva. E outra coisa, a maioria das crianças que estão no sobrepeso, em obesidade, você verifica que o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ou os dois também estão no sobrepeso e obesidade. A criança, você que é mãe, sabe, aprende por repetição. Então, se você não tem um prato colorido, se você não inicia a sua refeição por uma salada, se você não consome bons alimentos, por que o seu filho vai consumir? Então, papai e mamãe não comem, então como que você exige que o seu filho coma sendo que você está comendo um cheeseburger? Não tem nem como. Não tem nem como. A criança vai perceber uma hora, mais cedo ou mais tarde, que a sua alimentação é diferente da dele. E fazer a refeição em família também é importante, não na frente da televisão, não na frente do computador, não brincando de joguinho ou respondendo mensagem. O ato de você se alimentar e em família é importante para que a família continue, para que você realmente viva faça essa confraternização, tenha essa troca de pai, de mãe, de experiência, de família. O que é importante você passar, perguntar como é que foi o dia do seu filho, como é que foi o dia da sua esposa, enfim, todos estarem juntos, estar juntos, é fundamental isso. E também quando você percebe que a alimentação da criança não está indo muito bem, você volta àquela história, o que ele come na escola?
É lancheira ou a escola que fornece o lanche? Como que deve ser uma lancheira saudável? Então, isso é uma dúvida, acho que constante, né, para as mães aí, porque geralmente lanchonete de escola, acho que hoje uma ou outra tá havendo uma mudança. Alguns estados têm leis em que são proibidos os refrigerantes, as bebidas, né, então, de cola principalmente, então os refrigerantes, alguns doces também são proibidos, fritura também são proibidas, então isso está crescendo, não são todos os estados, infelizmente, mas é fundamental que você que é mãe não tenha preguiça no momento de elaborar esse lanche para o seu filho, então é importante que você... É lógico que a criança vai ver que o amiguinho levou o bolinho industrializado, ou então que vai ver que levou aquele biscoitinho recheado. Gente, óbvio que você tem que mostrar para o seu filho que todos os dias este alimento vai ser prejudicial. Então o que você pode fazer? Você pode fazer o bolo. Por que não? Você pode fazer um amanteigado, você pode fazer uma rosquinha, você pode de vez em quando mandar esse biscoitinho. Mas qual é o momento de você mandar um lanche extra para a criança? Porque isso é uma sobrecarga de energia, é uma carga extra de energia. Então o seu filho só pode ter este alimento extra no dia de atividade física. Então a atividade física do colégio, ele tem terça e sexta-feira. Então na terça-feira e na sexta-feira, além do lanchinho básico que eu vou dizer, você pode acrescentar uma fatia de bolo, você pode acrescentar 3 biscoitinhos. Por que você precisa mandar o pacote inteiro? Não precisa. Seu filho, e muitas indústrias estão escrevendo qual é a quantidade de nutrientes, qual é a quantidade de vitaminas que tem ali naquele biscoitinho, porque não é o pacote inteiro. 2 biscoitinhos ou às vezes 3 biscoitinhos tem trocentas quilocalorias e é uma quilocaloria vazia, então é muita gordura, é muito açúcar. Não acrescenta em nada. Não vai acrescentar, por mais que seja enriquecido com isso ou enriquecido com aquilo, gente, é puro açúcar, gente, é pura gordura, então não vale a pena. É muito melhor uma rosquinha de antigamente, um biscoitinho de polvilho, sabe aquela coisa simples, ou então o biscoito da vovó que você faz uma parte, faz 30% com farinha integral. Não precisa ser 50-50, porque às vezes desanda a receita, mas você acrescentando fibras, flocos de aveia, ou quinoa, ou então linhaça, chia, quando você acrescenta fibras nessas receitas, você aumenta a quantidade de fibras, fazendo com que esse alimento entre um pouco devagar na corrente sanguínea. Então não vai ter um pico de glicemia. Então é muito melhor um biscoito caseiro do que um biscoito industrializado. Ai, mas meu filho pede porque o amiguinho leva para o colégio. Tudo bem, uma vez no mês você mandar um biscoitinho X não vai ser prejudicial do que você mandar todo dia. É rotina, então, né? Exatamente. Então, de vez em quando, tudo bem. Agora, todos os dias, não. Então, o dia do lanchinho extra é aquele dia em que você realmente... A criança vai ter um gasto energético maior por conta da atividade física do dia, educação física do colégio. E o lanchinho é assim, a gente precisa de um pãozinho, você pode fazer um pãozinho de queijo, você pode fazer um pãozinho caseiro, sim, eu não tenho tempo, tudo bem, compre então um pãozinho que seja integral, um pãozinho que tenha fibras, é muito melhor do que um pãozinho simples, do que uma bisnaguinha. Não vou dizer que, eu sou mãe de 3 filhos, você sabe, não vou dizer que eu não mando, mas uma vez na semana vai um pãozinho bisnaguinha, outro dia vai um pãozinho de queijo, outro dia vai um pãozinho integral. Por quê? Porque seu filho precisa disso, seu filho precisa ter o grãozinho, faz bem a limpeza do seu organismo, a fibra ajuda a diminuir o colesterol. Então é importante essa inserção. Se você sempre manda o mesmo lanche, a criança vai um dia enjoar daquele lanche. Então você vai modificando os pães e você faz os recheios. Então, por exemplo, peitinho de peru, um presuntinho magro. Ai, gente, tem a quantidade de embutidos que você deve consumir. 40 gramas por dia. Se você colocar na ponta do papel quanto que tem uma fatia fina, por exemplo, de um peito de peru, 10 gramas. Se for uma fatia grossa, terá 20 gramas. Então, se você mandar uma fatia dobradinha,
10 gramas só seu filho vai estar consumindo, tem uma proteína ali, e você pode passar um requeijãozinho light, um cream cheese light. O meu filho tem intolerância, hoje tem requeijão lact free, hoje tem cottage lact free. Você pode também fazer uma pastinha caseira de frango, uma pastinha caseira de atum, você pode fazer um ovinho amassado com um fiozinho de azeite e sal e mandar dentro do pãozinho. Então é sempre importante ter uma proteína e ter esse carboidrato, porque seu filho precisa desse carboidrato por conta que ele está lá estudando, ele está lá aprendendo, então, e é um salzinho. E além disso, uma fruta. Então é fundamental que você escolha a fruta também de acordo com a estação. Então não mande sempre todos os dias banana, todo dia maçã. Não, vai mudando também ao longo da semana. Depois você vai criando aquela fruta que ele gosta mais, você manda no sanduichinho, de repente no pão que ele não gosta tanto, mas ele vai comer. Então é importante você ter essa variedade. Para o seu filho também é importante para ele ir conhecendo frutas diferentes. A lancheira do colégio então deve ser composta por um sanduichinho saudável, uma fruta. Então você que está aí sempre deve respeitar a safra da fruta para que ela seja sempre muito mais doce, para que ela realmente tenha todos os nutrientes por conta de solo e tudo mais, respeitando isso, além do valor, né? Porque quando você compra na safra, aí o preço é mais baixo. Quando você compra na safra, é aquela coisa. Como que fica safra a fruta? Naquela questão, porque às vezes o horário do lanche é às vezes bem tarde, né? A fruta aguenta até mais tarde? Dependendo da fruta, sim. Então a gente tem, por exemplo, uva, a banana. Se você manda também, tudo depende de como você manda na lancheira. Se você manda tudo jogado e a criança sai correndo, e aí o lanche vai ficando assim, né? Todo chacoalhado. Então você tem que sempre mandar em potinhos bonitinhos, colocar uma toalhinha, como se fosse um jogo americano, para que a criança também comece a ter autonomia e se organize. Então abre, coloca o joguinho americano, coloca a frutinha, o sanduichinho. Água, eu gosto sempre de enviar água, ou então a criança tem a garrafinha, vai completando de água. É importante esse incentivo ao consumo de beber água. Então eu não gosto que envie para o colégio aqueles suquinhos industrializados. 1000 vezes melhor você tá em casa, acordou, seu filho faz um suco natural e já dá para o seu filho, do que esse suco ir para a escola, ou então você consumir um suco industrializado. De vez em quando, de vez em nunca, a criança vai viajar, vai ter uma excursão, você mandar um suquinho, olhe sempre no rótulo. Veja se o primeiro ingrediente é a fruta. Se for açúcar, se for maltodestrina, se for um adoçante, se for não compre. Por quê? Porque é uma mentira de suco. Então hoje a gente tem algumas marcas, poucas marcas, que tem sucos até aceitáveis. Aquele suco de uva integral, por exemplo. Isso que eu ia falar, porque tem esse suco. Tem uma marca agora que lançou ele menorzinho, em caixinha. Esse é adequado. Esse é melhor do que qualquer outro suco. Então a gente tem que sempre optar e aprender a ler. Os ingredientes, eles vêm de ordem decrescente. Então sempre a maior quantidade para menor quantidade. Então se você tem um suco, obviamente a primeira quantidade em maior deveria ser a fruta. E não alguma outra coisa, um açúcar. É aí que está o problema. Então a gente tem sempre que priorizar o quê? O suco de fruta natural que você bebe na hora que você consome. Então é o sanduichinho, a fruta, a água que você deve enviar, e quando a criança tiver uma atividade física na escola, você pode mandar uma fatia de bolo, você pode mandar caseiro de preferência, pode mandar uma rosquinha, uma barrinha de cereal, então você pode mandar nuts, você pode mandar então castanha, amêndoa, isso tudo vai complementar o lanchinho do seu filho e vai fazer com que ele tenha energia suficiente para aprender aquilo que o professor vai passar. Então, quando a gente tem a alimentação da criança, a gente tem por obrigação inserir bons alimentos, fazer com que essa criança tenha uma rotina, horário para estudar, horário para brincar, horário para ficar assistindo televisão e horário para ter atividade física. Então, seu filho precisa ter uma atividade física extra, além da educação física do colégio, pouco, né? Porque é muito pouco. Então, seu filho precisa brincar mesmo, como nós, há alguns anos, muitos anos, a gente brincava. Então, esse gasto energético é fundamental para que o seu filho não venha a ser
não venha a ter sobrepeso ou obesidade ou qualquer tipo de doença crônico-degenerativa, que infelizmente cada vez mais cedo crianças têm ficado diabéticos. Por causa dos hábitos, né? Exatamente. Então, quando a gente faz uma alimentação equilibrada, tudo dá certo. E seu filho também vai agradecer e vai crescer saudável, vai ter um equilíbrio no desenvolvimento, então vai ter saúde, né? O interessante é que uma criança que já cresce nesse hábito permanece assim como adulto, né? Isso. E passa por muitos problemas, né? Uhum. Então vai ter problema na adolescência, vai ter problema na idade adulta e vai ser muito difícil você retomar a saúde, coisa que você deveria ter investido desde pequeno. Então é fundamental, você que tem filho, faça o melhor para ele. Lembrando, cuide-se também. Então faça o melhor para você e para aquela pessoa que você ama. Muito legal, muito obrigada, doutora Estela, pela sua presença aqui hoje. Estou feliz. Tocando nesse assunto que é importantíssimo, né? A gente já habituar nossas crianças desde cedo aí na vida saudável, né? Sem dúvida nenhuma. E você que está assistindo, curta, compartilhe, comente, pode sugerir novos temas, né? Que a gente vai estar aqui gravando outros vídeos. Isso. E um beijão e até o próximo vídeo. Até. Obrigada, doutora.